Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente, Geisa Aparecida, aqui do canal Silenciar a Mente. E aqui em meio aos meus estudos eu tava aqui, gente, pensando. Eu parei literalmente para gravar um vídeo para vocês porque eu senti muito dentro do meu coração que eu deveria compartilhar essa minha intuição, esse campo de visão que abriu na minha mente, que é sobre lutar por alguma coisa. E uma delas, que é lutar por que seja o seu objetivo. Você tem um sonho de ter a sua casa própria? Ou você já tem a sua casa própria? É claro que o que eu pensei é sobre lutar para chegar a ter uma casa própria, a ter a sua casa própria. Mas eu digo, gente, por que a casa própria? Dentre essas, se caso você já possui a sua casa própria, que bom, parabéns, né? Mas você pode usar o exemplo que eu vou dar, da casa própria, para uma outra coisa, para uma outra área da sua vida que você deseja muito almejar. Mas por que a casa própria, Geisa? Porque eu vejo que é o sonho de muitas e muitas pessoas, de muitos brasileiros, não só brasileiros, mas de muitas pessoas, né? Muito ser humano, melhor dizendo assim, o sonho de todo ser humano. E ter uma casa própria, gente, é algo que realmente, muitas das vezes, a gente dá o nosso sangue, o seu suor, porque a gente acredita, tem aquela crença de que a gente só vai conseguir as coisas mediante muito esforço, muito sangue, muito suor de sangue e tudo mais. E que hoje eu acredito que não é bem assim, né? Com a força do nosso braço somente a gente não vai conseguir. É claro que a gente precisa das nossas ações, mas é uma soma de todas essas coisas que vai nos levar, que vai nos entregar o caminho, que vai iluminar o caminho para que a gente chegue para onde ao nosso desejo realizado, ao nosso futuro desejo. Pelo menos ele vai iluminar, a soma de quem nós somos, do que nós fazemos, é algo que é como se você estivesse iluminando um caminho, você estivesse percorrendo numa estrada e que está muito escura essa estrada, e a sua velocidade, você precisa, vamos supor, numa neblina, se você está muito escuro, você tem que continuar, não é porque está muito escuro que você pode parar. Se parar, você causa um trânsito, um acidente, e você deve continuar, mas não com uma velocidade alta, você tem que ir devagarzinho, porque quando o farol está ligado do seu carro, a cada passo, a cada alguns centímetros, né, que ele vai percorrendo, você vai conseguindo enxergar mais um pouco, e daqui a pouco tudo se abre e você consegue enxergar ali aos 1 centímetros, 1 metro, e ali vai. E com a nossa vida, gente, é assim, se a gente parar, a gente forma um caos, né? É um acidente, querendo ou não, é um acidente, é um caos, porque a gente fica esperando algo acontecer ou está doente emocionalmente, não consegue sair do lugar e acha que dando chega, basta, não quero mais fazer mais nada, que alguma coisa vai acontecer na sua vida, que não vai. Precisa da nossa disposição, precisa da nossa ação, junto com a nossa fé inabalável. Aqui vocês sabem, gente, para quem não me conhece, eu não falo sobre religiosidade, até porque eu não tenho uma religião, eu acredito muito num ser divino, Deus que me criou, mas enfim, eu acredito que todos nós precisamos ter ações para ir de encontro e que todos nós passamos por um processo. E muito dos processos, e muito das causas, muito das batalhas, muitas das vontades ou interesse em materializar coisas e sonhos, uma delas eu acredito que a metade da população seja de ter a sua casa própria, de ter a sua casa. Só que nesse meio do caminho, a gente pode passar, a gente tem que entender que assim, ter a casa própria é um sinônimo de liberdade, né? Eu acredito você sair do aluguel, ou se você mora aí que alguém te ofereceu uma ajuda, ou seja lá qual é a situação que você se encontra hoje. Mas seja benefício de ser herdeira, ou herdeiro de algum patrimônio, mas você sentir que você pode comprar, você vai numa busca incessante de procurar a comprar a sua casa para ter o seu nome em papel passado e tudo mais, te dá uma autoridade, uma liberdade, eu acredito ser muito grande, porque é uma batalha de todos nós, né? Mas que o importante não é isso, é saber se nesse meio do caminho, nesse processo, porque é um processo, acaba sendo um processo, né?
que você passa, você se permite a passar por um processo, a estudar, a trabalhar, seja lá o que for que você esteja fazendo, para que você consiga co-criar, né, esse seu sonho, para que aquilo se torne realidade, se materialize aquela casa, para você conseguir conquistar. Mas nesse processo, nesse caminho, que deveria ser, que poderia ser, algo que todos nós tivéssemos, para que fosse uma preocupação a menos para todos nós, né, para todas as pessoas, que tivesse uma dignidade, porque a gente ter uma casa é algo que a gente nos torna dignos, né? A gente consegue ter essa dignidade, é muito legal, só que deveria ser uma coisa muito natural, mas não é, né? E por não ser, por não ter, por nem todos possuir, isso nos torna muito, às vezes, nos deprecia. E o caminho que a gente está seguindo para essa busca, para essa conquista, nesse meio do caminho a gente não consegue se divertir, a gente não consegue se amar, a gente não consegue sentir que está indo de encontro a uma conquista que vai fazer muito bem pra gente. Não, você entra num foco que aquilo, independente se está te ferindo ou não, você continua sem observar, sem perceber todos os fatores, todas as coisas que você teve que passar, todos os obstáculos. Aí você pega um foco, você foca só nas dificuldades e esquece que no meio do caminho você precisa se divertir, você precisa se amar, você precisa aceitar a sua real situação, que você está indo de encontro aos seus objetivos. É como eu disse aqui no caso, no começo do vídeo, que não seja uma casa, que seja um outro sonho que você queira, um carro, mas todo sonho, gente, que a gente quiser, que estiver almejando, estiver co-criando, a gente precisa se divertir no meio do caminho. As dificuldades, elas vão aparecer, porque são diversas. E eu posso te garantir que se você tiver focado, se você decidiu, sabe, bateu na mesa, se você decidiu para você que daqui para frente você vai conquistar aquilo que você tanto deseja, e não estava acontecendo nada, e agora começou a acontecer a partir do momento que você abriu, intencionou somente ali com a sua fé, com a sua oração e com o seu poder de falar, eu consigo, eu posso. Gente, vão se levantar várias situações adversas. Vão se levantar, se assim for que você acreditar, várias energias negativas, vários demônios, várias coisas ruins, vários acontecimentos, várias pessoas prontas ali, vários atores prontos para poder te tirar o foco, te tirar do caminho, da estrada, sabe? Vão ter sempre situações, pessoas que vão colocar você é como se você estivesse numa estrada e você tivesse que parar o carro e ficar parado ali esperando socorro, ou esperando que algo ou alguém te ajude. Então, não seja essa pessoa que fique ali parada esperando, porque as situações vão acontecer, gente. Todo o processo, ele dói, ele machuca muitas vezes e é angustiante por alguns momentos, mas se você tiver a clareza de que você precisa continuar e não parar no acostamento, você necessita se amar, se respeitar. Respeitar, eu digo, é respeitar você, respeitar o seu corpo. Às vezes você está muito, extremamente cansado, está entediado, você precisa entender que você precisa desse descanso mental, você precisa dormir algumas horas, se for o sono, durma algumas horinhas a mais. Não precisa dormir todos os dias até muito tarde ou muito cedo, mas assim, tire um tempo para você. Tire um tempo para tomar aquele banho um pouquinho mais demorado, que você sinta o aroma do sabonete, que você consiga sentir que você está tomando banho, sem ter aquela pressa, aquela coisa que muitas vezes você toma aquele banho correndo, sabendo que você tem deveres e afazeres para fazer, e você nem consegue, nem sabe como que você se saboou, porque tá tão no automático, você nem sente nada, você sai do banho, se enxuga, coloca a roupa e pronto. Aquela comida que você não para, você não se dá o direito de se alimentar, comer uma comida, no meio do processo você tá tão assim apertado, ou você tá economizando tanto, falando nessa parte agora financeira, mas você tá economizando tanto que você nem se dá o direito a comer algo que você às vezes tem é um lanche, né? Às vezes é uma bebida, uma coisa diferente que você tem muita vontade, ou sentar num restaurante que você se sente próspera e você não se dá o direito porque você fala, não, eu tô focado, tá, foco ele é necessário, mas se divertir no meio do processo, gente, divertir hoje é uma palavra que muitas pessoas acham que diversão é para criança.
E, ai, se divertir, nossa, eu sou criança agora para me divertir. Sim, existe uma criança aí dentro de você. Você não cresceu adulto, você não cresceu velho. Existe uma criança aí, e essa criança muitas vezes ela tá ferida e ela tá precisando de diversão. Ela tá muito focada, muito ocupada. Então você precisa se divertir no processo, precisa se amar, se acolher. Tô cansada. Hoje aconteceram várias situações que me deixaram derrubada, angustiada. Eu preciso me acolher, me aceitar, me amar, abraçar mesmo você, sabe? Coloca a mão no seu corpo, peça um abraço a quem está mais perto de você. É um parente, é o seu marido, a sua esposa, seja lá quem for. Se acolha, converse, tire um tempo para conversar, dê atenção para uma outra pessoa que também precisa de atenção. Mas um processo, gente, um processo de conquista, ela precisa ser divertida. Ai, Geisa, é muito engraçado isso que você está falando, mas não tem, para mim não tem nem muito sentido. Porque eu já te falei, eu não sou criança para se divertir. Nós adultos também temos que nos divertir. Sabe por quê? Porque você hoje, essa carcaça aí tá adulto, mas existe uma criança, como eu digo. Gente, eu estudo muito, eu me aprofundo muito na questão de curas interiores, criança ferida, porque nós todos, se você pegar uma pessoa de 60 anos, ela tem uma criança ferida. E ela tem sonhos paralisados, congelados, frustrados, porque existe uma criança lá. Quando era mais nova, alguém freou, alguém machucou e ela tá lá ferida dentro de você. E eu falo lá, você percebe lá, não é lá. Não é lá atrás no passado, é aqui dentro. É a sua existência agora, é o hoje, agora, como nós estamos conversando aqui. Você hoje talvez seja uma criança ferida e frustrada e não se diverte, por isso que é tão duro você conquistar as coisas que você conquista. Gente, eu não estou dando sermão aqui porque quem sou eu? É uma experiência, é uma troca aqui, somente que eu estou dando aqui, que eu estou fazendo com vocês, porque é algo que serve para mim. Quando a gente está em busca de algumas conquistas, a gente se esquece de se divertir. Muitas das vezes a gente se torna um adulto, uma pessoa já vivida, né? Os mais velhos ficam uma pessoa chata, fica uma pessoa intragável, que ninguém quer estar perto, porque você não consegue se divertir, você não consegue dar atenção para o seu próximo, né? Por conta de um processo que tá te fazendo doer, que tá te ferindo, porque processo é processo, gente, processo machuca, nascer dói, né? Você já percebeu que todo processo dói, e tudo é mais dificultoso, não é assim tão rápido, as coisas não acontecem. É claro que vai ter um momento que vai ser assim, ó, de repente, que não existe de repente. Eu já tenho até um vídeo falando sobre isso. Nem tudo é de repente, mas ao mesmo tempo é de repente. Mas um de repente que você já construiu lá atrás, né? Então, assim, no processo que você está, independente o que seja feliz, gente, se divirta no meio do caminho, que eu tenho certeza que vai ser muito mais, eu acho que a conquista, eu acho que a gente sente que ela está vindo, por mais que você não conquistou, você sente que ela está mais próxima, porque você consegue ver beleza em tudo. Muitas vezes naquele momento você não vê a beleza, mas logo no momento você traz a sua consciência aquele problema, aquele desafio, você fala, não, realmente se tá ali é para me mostrar alguma coisa, é para que eu consiga refletir, porque se o problema ou a situação ou o desafio está na minha vida, daqui toma pro peito, toma consciência e toma, é meu, eu vou resolver. E se tá no seu caminho é para te curar ou para te alertar que talvez você estava em rota errada, ou estava em rota certa, mas precisa ter um pouco mais de equilíbrio, mais de paciência. Às vezes precisa calcular algumas coisas a mais e você precisa arrumar aquilo que pode ficar no mesmo plano, porém fazer alguns ajustes para conseguir ter aquilo. Porque, gente, nada vai tirar da minha cabeça que um dia eu tinha essa pergunta dentro do meu coração e ninguém conseguia sanar essa dúvida que era: como que eu sei que Deus está falando comigo? Como que eu sei que... muitas pessoas falam, né? Se Deus falou para você que você vai conseguir, que Ele vai te dar, tenha fé que Ele vai te dar. Promessa de Deus, promessa do infinito, do ser superior, Ele cumpre. Ele não negativa com ninguém. E eu falava, mas como eu vou saber que isso que eu quero é algo que Deus vai me dar, né? Que eu mereço. E aí eu descobri, gente, que se todos esses sentimentos que você tem, sabe quando você fecha o olho e você, ou com os olhos abertos, você imagina uma vida, essa vida maravilhosa, não limite ela, tá? Tudo isso que você enxerga, tudo isso é um potencializador, tudo isso é um potencial para que você conquiste tudo isso. Porém,
Você precisa dessa soma, você precisa dessas regrinhas básicas para ele te dar. São todas infinitas possibilidades, elas estão ali. Todas ali em posição, é como se ela tivesse, existissem várias coisas aqui ao nosso redor e elas estariam tudo aqui, ó, tudo aqui assim, ó, uma aqui, uma aqui, uma aqui, tudo esperando para vir, para poder se materializar comigo. Ou que fosse uma nuvem, sabe, uma nuvem carregada de chuva, e a chuva são as gotículas de água que cai do céu, são como se fossem os nossos desejos, nossos sonhos, nossos planos, e eles estão ali prontos, só que imagina uma chuva que ela para e fica ali esperando a gente realmente acreditar e tenha fé e agir de acordo e sentir de acordo para que ela nos molhe, nos banhe. É como se fosse uma chuva, não é? Metaforicamente, só aqui devaneando, aqui fantasiando para só ficar didático melhor. Mas assim, é somente a gente acreditar e tomar ações para que a gente consiga. Então eu fico imaginando, se as minhas visões, tudo que eu imagino, eu fecho os olhos ou com os olhos abertos, eu imagino essa vida extraordinária que eu tenho, que eu já vivo, então Deus pode me dar, a fonte criadora pode me dar. Mas como que eu posso? Como que ela pode me dar? São infinitas possibilidades. Elas estão aqui em superposições. Imagine que assim, os seus desejos estão aqui, ó, estão prontinhos para cair. Mas aí vem uma névoa e tira. Por quê? Eu mesmo tiro. Com os meus sentimentos, os meus pensamentos ruins, julgadores, egoístas, que não se diverte, que não ri, que não acha graça de nada, que é uma pessoa nervosa, negativa, ranzinza, reclamona, reclama de tudo, está sempre vendo o lado negativo. Gente, então, vamos parar. Que se você existe um sonho, qual que é o seu sonho? Eu disse para vocês aqui, eu dei um exemplo de um sonho de uma casa própria, mas pode ser um sonho de um carro, pode ser o sonho de arrumar um grande amor, a sua alma gêmea que você acredite, pode ser um emprego. Gente, são infinitas as coisas, os sonhos, os desejos de vocês que possam ser, assim como eu tenho os meus. E eu estou no processo de vários, eu falo para vocês, eu estudo, eu atendo, eu adoro conversar, eu adoro estudar, eu adoro me profissionalizar, eu adoro estar atenta a doutrinar a minha mente, sabe, a me qualificar cada vez mais, mas isso não me requer e eu não vejo como eu perfeita, eu vejo eu como um potencial de ser algo, de ser algo melhor para mim e para as outras pessoas. E isso a gente vai conquistando aos poucos. E é legal quando a gente tem uma egrégora, uma ajuda de todas as pessoas que estão também em busca dos seus sonhos e objetivos que ainda não conquistou, mas continua tendo isso em mente, de que eu preciso ser um ser melhor. Eu preciso ser uma criança divertida. Eu preciso ser um ser divertido. Porque você pode ver, todas as crianças são alegres, todas as crianças são contentes. Elas brigam e elas já estão logo de bem umas com as outras. Elas caem e logo elas passa a mão no corpinho onde machucou, onde ralou, ela chora e tá com o rosto todo sujo e ela volta a brincar novamente. Com eles não tem tempo ruim. A criança não tem tempo ruim para nada, por mais que ela sofra, mas ela não entende aquele sofrimento, ela vai entender depois quando adulto e torna uma pessoa frustrada, rígida. Mas uma criança não. Para uma criança tudo tá bem. Então, gente, vamos curar essa criança ferida para a gente conseguir ter todos os nossos sonhos, todos os nossos objetivos, que são potencialidades, são infinitas possibilidades para que eles se tornem reais, para que virem realidade na nossa vida, mas que consigamos passar todas nós. Isso serve para mim, para você, é só um desabafo, tá, gente? E para que a gente consiga passar pelo nosso processo, trazer a nossa conquista, sabe? Trazer ela com mais tranquilidade. Mas se você perceber que está muito difícil de vir, que você não está conseguindo nem ter mais consciência, nem tem fé que aquilo vá se realizar, é porque essa criança sua está gritando, que ela quer sair para fora, ela quer se divertir. E você pode ter certeza, gente, que a lei, o que rege, o que abre a porta das suas cocriações, das suas manifestações, é a felicidade, é o amor. Se você não estiver feliz consigo mesmo, agindo, pensando, falando, emanando para o outro, que é para você mesmo, sempre, felicidade e amor, essa conquista nunca vai chegar realmente. Gente, eu vou ficando por aqui. Era para mim ter gravado bem rapidinho, ó, como eu estava aqui escrevendo.
e tava fazendo algumas anotações e eu parei aqui, eu falei, pum, vou gravar. Mas eu espero, do fundo do meu coração, gente, eu não acredito em coincidência. Você acredita? Então, se esse vídeo chegou até você, se você clicou aqui e chegou até o final, eu fico muito feliz. Eu espero que você comente no vídeo, compartilhe com outras pessoas, se caso você achar apropriado. E um grande beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. E é isso, gente. Pra mim foi... Eu tô anestesiada, tanto é que eu fico pausando pra mim falar, porque pra mim eu sei que foram... Não foi por acaso que eu tive que gravar esse vídeo nas condições que eu estou aqui agora. Mas eu sempre espero que aquilo... Porque eu tomei consciência de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês. E espero que vocês também tomem consciência, que sirvam pra vocês. E se for o motivo, porque eu tenho certeza que se você se você assistiu até aqui, é porque você não está se divertindo no seu processo, tá bom? Um beijo de luz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.